Alguma vez você já se questionou qual é o motivo, qual é a razão dos sinais ou dos milagres acontecerem? Às vezes nós temos uma visão muito limitada com relação aos milagres de Deus. E é sobre isso que eu gostaria de falar hoje com vocês, o nosso devocional, que está baseado aqui no Evangelho de João, capítulo de número 20 e versículo de número 31, diz assim: Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. O versículo anterior vai dizer, depois você pode conferir, né? Vai dizer que Jesus fez muitos outros milagres além daqueles que foram registrados nas Escrituras. Então, aqueles milagres que constam nas Escrituras não é só os milagres que Jesus fez, ele fez muito mais milagres, mas a Bíblia vai dizer, mas esses aqui foram registrados e o propósito disso é para que vocês creiam no Senhor Jesus, que Ele é o Filho de Deus e crendo tenham vida, tenham a vida eterna, sejam salvos. Então olha só, quando Deus faz um milagre, né, um sinal, nós podemos chamar assim também, na vida de alguém, vamos supor, tá? Alguém que está doente e aquela pessoa fica curada. Então Deus faz esse milagre, não é apenas pensando, visando o bem-estar do doente, para que ele fique bem. Não é só para isso, mas é para que através disso, primeiro, aquele que recebeu o milagre creia que Jesus existe, creia que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus e crendo, essa pessoa seja salva, receba vida em nome de Jesus. E até as pessoas que estão em volta, e até as pessoas que vão ouvir o testemunho daquele. Então o propósito de Deus curar é muito maior do que simplesmente, claro, Deus está assim interessado no nosso bem-estar, mas é muito mais do que isso, é algo muito maior. E infelizmente tem pessoas que não entendem o propósito dos milagres, dos sinais. Quantas histórias nós conhecemos de pessoas que receberam um grande milagre de Jesus, financeiro, de cura, na família ou em qualquer outra área da vida, e porque a pessoa não entendeu o propósito daquele milagre, fica muito feliz, olha que benção, olha aí, eu era para eu morrer, Deus fez o milagre. Mas não crê em Jesus. Mas não entrega a sua vida, não recebe o principal, a salvação. Aí o que acontece? Com todo respeito, mas a pessoa vai para o inferno curada. O que adiantou? A pessoa vai para o inferno com o casamento restaurado. O que adiantou? Pouca coisa. Né? A pessoa vai para o inferno bem de vida, né? Financeiramente falando. Mas nós precisamos entender qual é o verdadeiro propósito, o milagre dos sinais. É nós cremos no Senhor Jesus, que Ele é o Filho de Deus e assim recebemos a vida. Então o propósito do milagre não é só o bem-estar, como eu dizia, da pessoa que recebeu o milagre, mas aquilo ali é um sinal para que a pessoa creia e para que haja salvação. Esse é o verdadeiro propósito dos milagres. Deus não opera milagres simplesmente para alguém ficar feliz ou para o pregador se sentir usado por Deus. Não. O propósito do milagre, a Bíblia registra aqui. Então, todas as vezes que nós ficarmos sabendo de um milagre, testemunho, recebemos uma bênção, que a gente possa lembrar, o propósito de Deus ter feito isso na minha vida é para que eu creia que Ele é o Filho de Deus e crendo para que eu seja salvo. Esse é o propósito dos sinais em nome de Jesus. E eu gostaria de orar em seu favor para que Deus opere, sim, milagres, sinais na sua vida, mas que você entenda o propósito disso em nome de Jesus, que é muito maior do que simplesmente o seu bem-estar. Se for possível, então feche os olhos e vamos orar. É momento de oração. Pai, na Tua presença nós nos colocamos nesta hora e entramos em oração, Pai. Eu lhe peço, opera milagres, Deus. Visita agora o doente curando, Pai. Visita o endividado e abre as portas, aquele que está desempregado. Visita, Pai, as famílias restaurando, Pai, operando os mais diversos milagres. Mas acima de tudo, que nós possamos entender qual é o propósito do milagre, Pai.
que é muito maior do que o nosso bem-estar, mas é a nossa salvação e até as pessoas que estão à nossa volta que vão testemunhar também daquele milagre. Então, Pai, que em nome de Jesus Cristo, o propósito do Senhor venha se cumprir acima de tudo. E assim eu oro em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Aleluias, entendido aí o propósito do milagre, que a gente possa olhar para os milagres do Senhor de uma outra forma a partir de hoje, em nome de Jesus, e crer nele e crendo ter a vida eterna em nome do Senhor Jesus. Deixa eu fazer um convite, se você ainda não é inscrito no nosso canal, a se inscrever, ativar o sininho das notificações para você receber mais devocionais como esse, e assim a sua vida vai sendo edificada. São tão curtinhos, né? Palavras assim tão diretas, mas que vai fazer uma grande diferença na sua vida. Então, se não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações. Não esquece também de deixar o seu like, fazer um comentário e nos ajudar a levarmos a boa palavra de Deus para mais pessoas. Desejo a todos um excelente dia na presença do Senhor. Um forte abraço.